Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém. E antes do estudo, o que a gente gostaria de mostrar para você aqui é a cara da nossa rádio, né? Graças a Deus, o Senhor abriu essa porta maravilhosa para que a gente pudesse ter uma rádio online. Nós ainda não temos ainda programação, nós estamos em português ainda, mas, em nome de Jesus, futuramente nós vamos estar em espanhol, em inglês e em chinês. Você goste ou não, né? A China invadindo aqui a nossa comunidade virtual, né? Bom, nós estamos aqui conhecendo e vivendo a palavra de Deus e, de novo, eu vou falar que não adianta a gente conhecer sem viver. Nós temos que viver a palavra. Se a gente simplesmente conhece, não vai adiantar absolutamente nada. Nós temos aí o nosso canal no YouTube, temos aí o nosso endereço da rádio, que você já pode começar, é uma rádio que está em teste ainda, né? E logo a gente vai começar com programação, né? Mas nós vamos falar, nós estamos aqui louvando 24 horas por dia, é isso aí, é 7 por 24, é isso aí, 7 dias por semana, 24 horas. E vem você com a gente também, vem você fazer parte da nossa comunidade virtual. Nós temos aí nossas atividades em Zoom, que você pode se agregar junto com a gente, que você pode se juntar a nós, você pode convidar outras pessoas para que o nosso grupo, a nossa família, cresça cada vez mais. Amém. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que não é menos importante, né? Não é um assunto menos importante, mas nós vamos falar sobre pecado. Como ficar livre do pecado? Então, olha, pecado é alguma coisa que muitas vezes a gente não consegue mensurar e não consegue, inclusive, ter o discernimento se é pecado ou não. Então, hoje nós vamos falar sobre pecado. Uma forma de você ficar livre do pecado. Como é que você fica livre do pecado? Então, no final desse estudo, você vai poder responder e vai saber responder primeiro o que é pecado, né? Qual o significado do pecado dentro da Bíblia? E se é possível ficar livre do pecado? Porque, na verdade, o que a gente quer, né? Aqueles que querem servir ao Senhor, eles querem, na verdade, ficar livres do pecado. Bom, o pecado, primeiro a gente tem que conceituar o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O pecado é tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus deixou para você e para mim. Ou seja, é alguma coisa que vai contra o caráter de Deus. Então, quando nós pecamos, veja que coisa impressionante, veja como a coisa é séria. Quando nós pecamos, na verdade, nós vamos contra o caráter de Deus. O pecado, na verdade, é alguma coisa que o homem não faz para agradar a Deus. Então você vai dizer assim, mas isso é uma negativa da negativa. Isso é uma negativa da negativa. Ou seja, a forma de nós pecarmos é quando nós não agradamos a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Mas tudo, querido, tudo aquilo que desagrada a Deus, ele é pecado. A doutrina a respeito de pecado, não é, na Bíblia, ela fala muita coisa. Então, nós vamos tentar dar uma resumida aqui, o que diz o Antigo Testamento, o que diz o Novo Testamento. Nós vamos tentar dar uma resumida aqui. Na verdade, nós queremos saber o que a Bíblia fala do pecado. Por quê? Porque nós queremos conhecer a palavra de Deus e queremos viver essa palavra. Então, nós temos que ver o que esse manual de regra e fé que o Senhor deixou para você e para mim,
Ele está dizendo. Então, nós vamos lá, direto na fonte, né? O que significa pecado na Bíblia? Na verdade, nós temos vários termos que se referem a pecado. A Bíblia tem muitos termos. E, como você já sabe, né, porque nós já falamos isso aqui, a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, na verdade, como a nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua extremamente pobre, ela não é tão flexível quanto o hebraico e também como o grego, né? Mas nós temos que entender o que a Bíblia está nos falando de pecado. Pecado é um mal físico, né? Um mal físico que é importante a gente entender que ele pode ser físico e que ele pode ser um pecado moral. Isso pode ser um mal moral. Então, o pecado, ele pode ofender fisicamente uma pessoa, como ele pode ofender moralmente essa pessoa. Dentre os termos mais utilizados na Bíblia, né, sobre pecado, nós vamos destacar primeiro as palavras em hebraico, né? Aí vem shatat. Shatat significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, o sentido de um erro ou desvio deliberado. Ou seja, eu quero errar, eu estou sabendo que eu vou errar, né? Então eu tomo a minha decisão. E, na verdade, a gente sempre fala aqui que você e eu temos que tomar as decisões. Ninguém vai tomar decisão por nós. Então, você e eu temos que tomar essa decisão. Nós temos uma outra palavra aqui chamada avel ou avon, que é uma falta de integridade. É uma desonestidade, é uma iniquidade. Afastar-se intensamente ou inteiramente da justiça. Ou seja, você não é uma pessoa íntegra. Isso nós estamos falando do hebraico, então estamos falando do Antigo Testamento. Nós temos a palavra, o termo pechá, que pechá transmite a ideia de revolta e rebelião. Revolta e rebelião, a gente lembra alguma coisa lá em Ezequiel, quando o demônio foi expulso do céu. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus, né? Então, é uma rebelião contra uma autoridade que foi colocada legitimamente ali, algo como uma quebra de aliança. Ou seja, é uma palavra bastante interessante. Então, por exemplo, para nós, no português, pecado é pecado. Pecado em hebraico, você tem diversas palavras que significam esse pecado. Temos a palavra chamada rachá, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. Ou seja, nós simplesmente saímos fora de todas as regras estabelecidas. Então, se você vai querer ir lá nos 10 mandamentos, né, que foi resumido por Jesus em 2, que amarás o teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, ele pega o mandamento que diz não adulterarás, não furtarás, né? Não matarás, não darás falsos testemunhos. Ai, pastor, mas de 10 para 2, pois é, se você ama o teu próximo, você não vai matar, você não vai adulterar, você ama o teu próximo. Então, rachá é
nesse sentido de maldade. Acham é no sentido de culpa. Você está pecando de uma forma culposa. Você sabe que está pecando, mas você continua pecando. O outro termo também é o tá. O tá significa andar errado. Então, você pode ver que o tá é próximo de shatat, que é desviar do caminho. Andar errado e desviar do caminho, aí você vai dizer assim, pastor, mas esses caras são muito complicados. Na verdade, para nós que somos assim, mais práticos, né? Queremos ser mais práticos, por que ele não põe numa palavra só? Se desviar do caminho é a mesma coisa que andar errado? Pois é mais ou menos isso, né? Mas você vê que no hebraico você tem diversos tipos de formas de você expressar o que é o pecado. Nós vimos 6 aí, mas tem mais de uma dezena. Essas são as mais usuais que a gente vê na Bíblia, né? E a gente pode comparar. Aí, isso foi no Antigo Testamento, que é no hebraico. Agora a gente vai para o Novo Testamento, que é em grego, né? Onde você tem armatia. Essa é uma palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento. E significa um desvio do caminho da justiça. Ou seja, você sabe o que é justiça e você se desvia do caminho. Então, pastor, mas como assim? Pois é. A lei brasileira diz que você não pode invadir a casa de alguém, certo? Certo. É justo você invadir? Não, é injusto. Então, se você invade, o que é? Você está se desviando do caminho da justiça. Uma outra palavra que é muito usada é adikia. Adikia é injustiça. Pastor, mas não podia ser a mesma? Podia, mas é a língua deles, né? É como a gente vai achar no Novo Testamento. Uma outra palavra é anomos, usada para referir aquele que transgride a lei. Pastor, mas não é igual ao armatia? É semelhante. Não é igual, porque se fosse igual, não precisava ter 2 palavras, é semelhante. Então, é mais ou menos parecida, né? Nós temos também a palavra parátima, parapitoma. É difícil. Pensa que é fácil. Eu fiquei treinando para não gaguejar, mas é difícil, né? É algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Então, eu vou te ofender de graça. Eu vou te ofender porque eu quero te ofender, né? A quinta palavra é poneros, né? Poneros geralmente refere-se à iniquidade moral. Por que nós vimos isso? Porque pastor, você quer encher linguiça. Não quero encher linguiça. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, não é uma pregação. Se é uma pregação, a gente tira fora isso. Mas um estudo bíblico é para que você aprenda um pouco mais, para que você tenha um pouco mais de conhecimento, para que você se aprofunde na palavra, né? Então, é por isso que a gente tem um estudo bíblico separado da pregação ou do culto, não é? Porque o estudo bíblico é para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é a palavra. Pecado em seus mais diferentes aspectos. Todos esses termos geralmente são traduzidos por palavras que relevam o pecado em seus mais diversos aspectos. Como o pecado? Pecado é pecado. Pecado, culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição, imoralidade, e vai por aí afora. Essas palavras resumem isso. Isso o que, pastor? Pecado. O que é o pecado? Agora, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Bom, ela deve dizer alguma coisa, porque se a gente já viu
que pecado é desagradar a Deus e pecado é fazer as coisas exatamente ao contrário do que Deus deseja. E se a Bíblia é o nosso manual, né? Manual de conduta, então certamente ela deve falar alguma coisa, né? Mas o que a Bíblia fala? Primeiro, ela fala da revolta contra Deus. A Bíblia diz que o pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. Se eu estou pecando e eu estou indo contra o que Deus fala, então eu estou me revoltando contra Deus, né? Que naturalmente resulta numa transgressão da lei de Deus, numa transgressão daquilo que Deus deixou para você e para mim, né? E que Jesus veio, né, e cumpriu essa lei. Então, a gente vai fazer algumas comparações aqui, o que era lei e o que é graça, e você vai ver, e você vai poder dizer se é melhor estar na lei ou estar na graça, né? Bom, exposições de padrões de Deus. Ao mesmo tempo que as Escrituras revelam explicitamente essa verdade, elas também expõem a forma clara qual é o padrão correto contra o qual o homem deliberadamente transgride. Ou seja, ela mostra para você e para mim o que a gente está fazendo de errado. E muitas vezes a gente fala assim, ai, por que está acontecendo isso comigo? Pois é, nós fazemos uma coisa errada e não é diferente a nossa vida, a vida de um cristão, da vida de um não cristão. Por quê? Porque nós vivemos debaixo da mesma lei da física, aquela lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. Então, todo pecado tem uma consequência. Então, tem para você, para mim, para o não cristão, para todo mundo. Pecou contra Deus, tem uma consequência. Ah, então Deus vai castigar. Não, Deus não castiga, querido. Na verdade, você e eu é que nos castigamos, porque nós damos a liberdade para o inferno entrar na nossa vida e fazer o que ele quer fazer, né? Então, a Bíblia mostra claramente quais são os padrões de Deus para que a gente possa caminhar. O pecado ele entra na humanidade, né? E quando é que ele entra na humanidade? Então, a gente vai ver ele entrando na humanidade lá em Gênesis capítulo 3, versículos 10 e 11. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ou seja, por que o pecado entrou na humanidade? Né? Pela desobediência. Então você vê aqui Deus perguntando para Adão: quem te fez saber que estava nu? Rapaz, você não sabia o que era nudez? Você andava peladão para lá e para cá e não sabia o que era nudez? Por que você aprendeu o que era nudez? E aí, Deus perguntou. Ele sabia, mas ele perguntou: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Na verdade, o nosso pecado é quando a gente vai contra as determinações de Deus na nossa vida. E nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Se você não plantar nada, você vai colher mato. Mato vai nascer. Mas para que você colha um fruto, você tem que plantar algo bom, para que o fruto seja bom. Então, o pecado ele entra na humanidade, por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus.
A partir dali, o pecado contaminou a natureza humana. Ou seja, a partir desse momento em que Adão percebeu que ele estava nu, porque ele havia desobedecido, né? E se você ler o resto do capítulo 3, você vai ver que ele vai primeiro jogar a culpa em Deus, né? Não, foi a mulher que tu me deste. Pois é a saída humana, né? Então, a partir desse momento, foi contaminado, o homem foi contaminado, a natureza humana foi contaminada de tal forma que fez com que o homem se encontrasse num pleno estado de depravação. Então, se você começa a ler o livro de Gênesis, você vai ver como a humanidade começa a se degradar, começa a entrar num processo de depravação física e moral tremenda. Bom, mas só você ligar a TV agora, você vai ver como é que a coisa está, né? Ou seja, o homem passa a ser incapaz de se livrar do pecado e fazer o bem que o Senhor, ou que Deus quer que ele faça. Então, a gente vê que realmente o pecado entrou pela desobediência. E muitas vezes nós pecamos pela nossa desobediência. Pela nossa desobediência. Desobediência, a palavra que a gente conhece, desobediência quando o Espírito Santo fala conosco, desobediência quando nós sabemos que não devemos fazer, e aí a gente vai, não, eu faço, então tá bom. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, essa desobediência, né, que Deus fala aqui, comeste da árvore que te ordenei para que não comesses, a partir dessa desobediência, né, o pecado entrou na natureza humana. Ou seja, o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, e através daí a gente começou a ter que trabalhar, né? Aí alguém tem algumas situações no Brasil em que a pessoa fala assim: eu quero saber quem foi que inventou o trabalho. Não, ninguém inventou o trabalho, foi a desobediência a Deus que inventou o trabalho. Ou seja, todos nós nascemos com o pecado. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, porque ele entrou no mundo pela desobediência, né? Todas as faculdades do homem, inclusive suas decisões, desejos, vontades, estão inclinadas ao mal. E muitas vezes você vê uma criança pequenininha, né? E ela está brigando para pegar um brinquedo ou batendo no outro porque pegou o brinquedo dela. Aí você vai falar: mas como que aprendeu isso? Isso se chama natureza humana. Ou seja, aonde nos levou o pecado. E a gente vê, né, Paulo falando isso lá em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. E se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, estão debaixo do pecado.
Ou seja, não existe ninguém que não esteja debaixo do pecado. Ai, pastor, mas a criancinha saiu do ventre da mãe agora, ela tem pecado? Tem pecado. E aí alguém vai perguntar, ai, mas e se ela morre? Ela vai para o céu, vai para o inferno? Querido, isso aí não tem que te preocupar. Porque se ela não tinha conhecimento, né, ela vai ser julgada por aquilo que ela conhecia. Então, fica tranquilo aí. E Paulo continua, não há justo, nenhum sequer. Não importa se você é grego, se você é judeu, se você é americano, se você é brasileiro, se você é corintiano, São Paulino, não importa o que você seja. Não importa, não existe um justo. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, todos nós nascemos com o pecado. Todos nós estamos separados de Deus pelo pecado. Ai, pastor, mas até a criancinha que nasceu agora, até a criancinha que nasceu agora. Por quê? Porque ela nasceu com a natureza pecaminosa que você e eu nascemos. E aí nós podemos classificar, né, o pecado como o pecado original. Né? Esse estado é uma condição e qualidade de pecador. Né? Ou seja, é a condição que você e eu nascemos, que é o pecado original. Pois ele não ocorre por imitação ou influência externa. Eu não estou imitando esse pecado original, ele não é imitado porque eu vi alguém fazendo, ou porque eu fui influenciado por alguém. Não, ele vem na bagagem do meu nascimento. Né? Ou seja, não existe nenhuma influência externa. E isso graças a quem? A Adão e Eva. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, se eles não tivessem se deixado levar por Satanás em forma de serpente, e aí você vai dizer assim, pastor, esses caras são muito mané. Mas você e eu também somos. Por quê? Porque muitas vezes o inferno vem e fala com a gente, o inferno vem e faz a gente fazer as coisas e a gente faz. E a gente, na verdade, quer culpar Adão e Eva. Né? Eles tiveram a fração de culpa deles, mas você e eu também temos. Esse pecado, ele está com a gente. E Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 2. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por um só homem entrou o pecado. Ou seja, foi por Adão e foi por Eva. Aí, pastor, são dois. Querido, mas são dois, mas na verdade é um, porque eles são uma só carne, você lembra? E esse pecado, ele gerou o quê? Gerou a morte. Pastor, mas eles não foram expulsos do paraíso. Como é que gerou a morte? Pois é, gerou a morte espiritual. Porque, na verdade, eles estavam vivos, por quê? Porque eles estavam vivendo com Deus. Assim como você e eu queremos ir viver a eternidade com Deus, eles já estavam. Mas quando eles pecaram, né, eles perderam esse benefício. E também a gente tem o pecado chamado factual, né? Esse pecado é um pecado original, também é a raiz de todos os pecados cometidos pelos homens durante suas vidas. O pecado factual não é o pecado que vem com você, mas é o pecado que você cria dentro de você. Ou seja, se você mata alguém, se você cobiça a esposa de alguém, se você se prostitui, enfim, é você que está gerando o pecado. Esse é chamado de pecado factual. Né? Tais pecados possuem sua fonte no pecado original. Por quê? Ele vem do pecado original porque nós temos a natureza pecaminosa. Né?
E são todos aqueles que os homens cometem durante o decorrer da sua vida. Ou seja, nós temos o pecado original e o pecado factual. O original é que veio, né, nós herdamos de Adão, né, lá da origem do mundo, e o factual é aquele que nós construímos, você e eu construímos. Então, quando você fala uma palavra feia, quando você fala um palavrão, por exemplo, você está pecando. Ai, pastor, mas olha, às vezes é tão difícil não falar. Pois é, querido, morde a língua. Porque depois que você falou, minha avó dizia que depois que sai não dá para entrar mais. Então, são esses os pecados factuais que nós mesmos construímos. Bom, como o homem peca? Pois é, nós temos dois tipos de formas de pecado, né? Nós temos o pecado interior e o pecado exterior. Os pecados que a gente faz dentro de nós e os pecados que a gente faz fora, né? A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentido. Assim, esses pecados factuais podem tanto ser interiores como exteriores. Os interiores são os pensamentos, são as cobiças. Esses são os pecados interiores que estão dentro da nossa alma, ou dentro do nosso coração, ou dentro do nosso pensamento, né? Então, se você tem dúvida sobre isso, vai lá no estudo que nós fizemos sobre corpo, alma e espírito, e você vai ver o que é a tua alma. E tem os pecados exteriores, que é furto, roubo, mentira, fraude, prostituição e tanta coisa que a gente comete fora, né? Só que nós temos alguns problemas, né? Porque nós temos pecados como o pecado da fala. Por isso eu falei, morde a tua língua. Por quê? Porque Jesus fala aqui em Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola? É uma palavra sem valor. É uma palavra que procura coisas fúteis, uma palavra leviana. Então, por que você falou isso? Ah, não sei, eu tive vontade de falar. Pois é, isso é uma palavra fútil. É uma palavra frívola. É uma palavra que muitas vezes nós pecamos deliberadamente. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que controlar a nossa língua. Você vai lá para Tiago, capítulo 3, e Tiago vai falar, né, que o navio é controlado por um leme pequenininho, aquele naviozão, um cavalo por um cabresto, e nós não conseguimos controlar a nossa língua. Então, pecamos pela nossa fala. Pecamos pela nossa mente, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós desejamos muitas vezes. Jesus falou que você, para se prostituir, você não precisa ir para a cama com uma prostituta. Você, para se prostituir, é só você olhar. Se você olhar e cobiçar, já era. Esses são os pecados de mente. E a gente vê Paulo falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui que Jesus vai voltar e vai trazer à plena luz as coisas que estão ocultas. Então, muitas vezes a gente fica querendo saber, mas, pastor, mas tem coisa que Deus não vai revelar agora. Ele vai revelar quando a gente for arrebatado. Então, são as coisas ocultas, né, que Paulo já diz assim, olha,
Deus vai revelar. Os desígnios do coração. Então, no estudo que nós fizemos, a gente sabe que o nosso coração não é esse músculo pulsante que está no centro do nosso peito, mas sim a nossa mente, aquilo que está dentro da nossa mente. Então, nós temos aí os pecados de mente, mas também nós temos os pecados de atitude. De qualquer forma, a justiça de Deus exige a punição de todos esses tipos de pecado. E a gente vê aqui o que o Senhor fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, ele está dizendo aqui que não vai ter distinção nem separação. Ou seja, os grandes e os pequenos. Ou seja, você e eu, não importa qual é a tua condição financeira, qual é a tua condição cultural, não importa nada disso. O que importa é que vai ser aberto o livro da vida, onde o seu nome e o meu nome devem estar escritos, porque se não tiver, você vai estar numa bananosa. Tem que estar escrito o teu nome lá. Né? E os mortos foram julgados, ou seja, vão ser julgados. Nós vamos ser julgados pelos pecados de atitude, pecados que nós fizemos, né, que prejudicamos alguém, pecado que nós fizemos que trouxe algum dano físico ou moral para uma pessoa. São pecados de atitude. Bom, os pecados têm punições e consequências, ou seja, nada vai ficar ileso. Nós precisamos entender que o caráter de Deus é um caráter santo, e ele exige também que nós sejamos santos, você e eu, para que a gente possa viver. Ai, pastor, mas é difícil. Pois é, querido, você vai botar dificuldade sempre. Sempre o inferno vai trazer uma justificativa para você. Então, a gente vê lá na lei como é que era justificado ou como é que era a punição de um pecado. Levíticos capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, nós estamos falando da lei, Levíticos é o livro da lei, né? E nós estamos falando que Deus já estava dizendo para o povo como é que a coisa tinha que andar. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Ai, pastor, mas isso é lei, nós estamos na graça. Pois é, nós estamos na graça. Vamos ver o que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Assim é. Ou seja, se nós não caminhamos com Deus, ai, pastor, mas eu caminho com Deus. Pois é, Deus é santo. Então, para você e eu caminharmos com Deus, nós temos que buscar essa santidade. Ai, pastor, mas isso é impossível. Querido, calma. Não desiste, não. Continua assistindo aí que você vai ver que é possível. É possível. E nós vemos aqui a consequência do pecado. Né? A consequência do pecado é o quê? É a morte. A palavra diz isso. Pois é, mas tem tipos de morte. Né? Tem tipos de morte. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí você vai me perguntar, pastor, que morte é essa aí?
E aí eu vou te dizer, essa aí é a morte eterna. Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, e a morte eterna. Ah, pastor, então se eu tenho a morte eterna, eu não tenho consequência do pecado. Não, você vai ter os dois. Você vai ter a consequência do pecado e você vai ter a morte eterna. Né? E o que Tiago fala em Tiago capítulo 1, versículo 15? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí você vai dizer assim, pastor, cobiça. Se eu gostei do carro do vizinho, se eu vi que a galinha do vizinho está mais gordinha, bota mais ovo que a minha, se a grama do vizinho está mais verde e eu quero ter isso daí, a cobiça, então, gera morte. Uhum. Pois é, esse é um pecado de mente, onde você deseja, onde você cobiça aquilo que não é seu. Se não é seu, não é seu. A Bíblia afirma que a grande consequência e castigo do pecado é a morte. Com relação ao conceito de morte, nesse sentido, deve-se entender que ela significa não apenas a morte física, mas a morte espiritual, que é a morte eterna. Que é o que a gente está vendo aqui. É o que Paulo fala, é o que Tiago escreve. A morte eterna. A paga humana pelos atos pecaminosos. Pois é. Assim, no decorrer da nossa vida, o homem experimenta as mais variadas consequências pelos seus atos pecaminosos. A gente sofre um monte de consequência. Ele é punido tanto nas consequências naturais do seu pecado, quanto nas natureza física. E a gente vê aqui o que Salomão escreve para nós em Provérbios capítulo 5, versículo 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, as suas iniquidades o prenderão. O seu pecado é o que vai te prender. Então, sabe, tem algumas pessoas que dizem assim, ai, pastor, mas essa é uma mentirinha branca. Querido, mentira é mentira, pecado é pecado. Não tem mentira branca. E, na verdade, o que Salomão está dizendo aqui é que o teu pecado vai te prender. E isso vai te deter, isso vai deter a tua vida. Isso vai fazer com que a tua vida não ande. Ou seja, a paga divina pelos atos pecaminosos, como também sobre a penalidade imposta por um ato direto do próprio Deus. Ou seja, tem pecado que você só sofre as consequências humanas. Tem pecado que você sofre as consequências humanas e espirituais. E quem vai fazer isso é Deus. E quando é que ele vai fazer isso? A gente vai ver lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Aí nós chegamos no ponto. Pastor, o que Saul tem a ver com isso? Pois é, querido. Ele teve a paga divina pelos atos pecaminosos dele. Então, ele transgrediu aquilo que o Senhor tinha dito para ele fazer. Então, se você ler lá o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver toda a vida de Saul, até quando ele saiu, né, ou quando ele foi eleito rei, quando ele foi escolhido rei, até a sua morte, que ele se matou. Né? E tudo que ele fez, ou seja, a palavra do Senhor que ele não guardou. E muitas vezes você e eu não guardamos a palavra do Senhor. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Nós estamos muito empolgados em fazer aquilo que a gente tem vontade. E não é por aí.
E o que mais que ele fez? Ele foi consultar necromante. E aí, ontem, não sei, acho que foi ontem ou anteontem, a gente estava assistindo um filme e nós vimos lá uma leitura de cartas, né? De tarô. Sabe o que é isso? Isso é necromante. Né? E lá em 2 Samuel você vai ver que Samuel morreu e Saul foi consultar uma necromante, foi consultar uma adivinha, foi consultar espíritos para conversar com Samuel. E não existe comunicação entre esse nosso mundo físico e o mundo espiritual de pessoas. Não existe isso. Não, pastor, mas você não falou que os anjos vêm e se apresentam como seres humanos? Isso são anjos, não são humanos. São anjos. Então, anjo, se você lembra, né, no estudo que nós fizemos lá de corpo, alma e espírito, ou no estudo que nós fizemos de angiologia, de anjos, se você lembra, você vai ver que os anjos são seres espirituais. Então, eles só vêm e se transformam em corpo físico quando ele tem uma mensagem de Deus ou quando é determinado pelo próprio Deus. Então, eu não tenho que consultar carta, eu não tenho que consultar tarô, eu não tenho que ir no centro espírita pedir para que o santo traga a minha mãe, a minha avó, a minha tataravó. Querido, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é invocação a espíritos. E o espírito que vai vir não é o espírito daquela pessoa que você está pedindo. E, na verdade, vem o espírito demoníaco, porque é esse que vai responder aquilo que a gente está perguntando. Ou seja, apaga pelos nossos pecados, pelos nossos atos, né? Davi fala em Salmo capítulo 11, versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Pois é. Pois é. Sobre quem? Sobre os perversos. E quem são os perversos? São aqueles que pecam. São os pecadores. Ai, pastor, então quer dizer que nós somos perversos. Não, calma. São aqueles que vivem no pecado, né? Que vivem pecando. Esses são os perversos, que faz uma vez, faz outra vez, 10.845 vezes, ele faz a mesma coisa. Né? Então, esses são os perversos. Então, na verdade, o que Davi está dizendo aqui é que eles receberão a paga, né? Eles receberão a paga do próprio Deus, né? E ele fala que vai ser o quê? Eles vão receber o quê? Brasas de fogo e enxofre. Ai, pastor, mas não tinha um negócio mais leve? Não, não, querido. É para que você sinta o que é o pecado diante do Senhor. O que é a paga do pecado diante do Senhor. Então, você imagina como vai ser o juízo final e como será a sentença final. Se Deus falar para você e para mim, olha, venha, entra no gozo do teu Senhor, amém. E se ele falar, aparta-te de mim, porque jamais vos conheci. Na verdade, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Pois é, o pecado nos leva à morte. A primeira morte, né, é a morte física, né? Que a gente já viu. No final da vida, o homem ocorre também a separação do corpo e da alma, né? Então, é a morte física. Ou seja, a Bíblia afirma claramente que esse fim é tanto consequência como penalidade do nosso pecado. E a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Até que, desculpe. Até que tornes a terra,
pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até que tornes a terra, ou seja, é a morte física, né? Eu deixo aí para você mais duas referências que são longas. Eu sugiro que você leia Romanos capítulo 5, versículo de 12 a 21, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 23. E Paulo aqui, ele vai falar mais da morte física, mas nós também temos a morte espiritual. Já a morte espiritual basicamente significa a separação de Deus. Então, quando nós morremos espiritualmente, nós somos separados, pois Deus é santo e justo e não pode ter comunhão com o homem pecaminoso, com o homem impuro, com o homem injusto, totalmente depravado, né? O homem que quer fazer as coisas como ele quer. E a gente vê essa morte espiritual, Jesus falando em Apocalipse capítulo 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, aqui João já está falando, né? João já está escrevendo o que vai acontecer, né? Para aqueles que forem, que seguirem a besta, aqueles que seguirem o diabo, né? Ou seja, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Vão ser atormentados eternamente. Essa é a morte espiritual, que você e eu podemos ter, ou que você e eu podemos não ter. Então, para isso, você e eu temos que fazer a nossa escolha. E nós temos que escolher, né? E é possível ficar livre desse pecado? Você me perguntaria, né? E eu diria para você, sim, através de Jesus. Somente através de Jesus. E eu vou te falar disso em 3 etapas, né? A primeira etapa, eu vou falar que você pode ser liberto da culpa do pecado. E o que é ser liberto da culpa do pecado? Lá na lei, em Levíticos capítulo 5, versículo 6. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Ou seja, na lei, para que você fosse liberto da culpa do pecado, você tinha que fazer uma expiação, você tinha que sacrificar um cordeiro. Agora, o que acontece na graça? Na graça a gente tem lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele se fez pecado por você e por mim. Jesus se fez pecado por você e por mim. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós só podemos ser justificados, né, através de Jesus Cristo. Então, eu posso ser liberto do pecado, da culpa do pecado? Sim, pode. Né? Através do quê? Através de Jesus Cristo. Eu posso ser liberto do poder do pecado? Na verdade é assim, né? Esse poder do pecado, ele vem num processo que dura toda a nossa vida. E a gente já falou disso, não sei se você lembra disso. Se você não lembra, vai lá no YouTube, a gente tem um estudo sobre santificação. Esse processo é o processo de santificação. E esse processo a gente vê Jesus falando em Apocalipse capítulo 1, versículo 5.
àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia, nos libertou. Esse é o único que pode nos libertar do pecado. É somente através de Jesus Cristo. Isso é o processo de santificação, que se você e eu paramos esse processo, nós estamos na roça. Se você e eu parar esse processo, na verdade, nós vamos ter a morte espiritual. Esse processo é um processo contínuo. Ai, pastor, mas quando vai parar? Lá na eternidade, quando a gente for para a eternidade com um corpo glorificado, onde não vai ter pecado. Aqui nós estamos no processo. Pastor, mas às vezes é tão difícil. Pois é, querido. De novo, a gente vai dizer que é duro para os mole, né? Para quem é mole, é duro, né? Ser cristão é para quem é forte. Não é para quem é covarde. É para quem é forte. Não é para quem quer ficar deitado na rede. É para quem é forte. Então, querido, nós podemos ser libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. E também podemos ser libertos da presença do pecado. Essa presença do pecado, a gente pode ser liberto definitivamente. Quando? Isso só vai ocorrer, sabe quando? Só vai ocorrer na glorificação, né? Isto é, na ressurreição por ocasião da volta de Jesus, aí você e eu vamos ser redimidos através de um corpo glorioso, não mais sujeito a pecado. Nós vamos estar gloriosamente com o Senhor. E a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Essa é a nossa garantia. Né? Quando o nosso corpo corruptível, esse meu e seu, for revestido pela incorruptibilidade, ou seja, o corpo glorificado, aí nós estaremos completamente libertos da presença do pecado. Mas nós seguimos pecando. Portanto, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, mesmo justificado e redimido, ainda nós estamos sujeitos ao pecado. Pois é, pastor, isso é um negócio sério. Pois é, querido, é sério. Isso é sério, né? Porque nós estamos sujeitos ao pecado. E Jesus fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao pecado. E a gente vê aqui, em 1 João capítulo 8, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Simples assim. Nós seguimos pecando. Ainda que eu possa dizer para você assim: eu sou pastor, eu sigo pecando. Sabe por quê? Porque eu estou no mundo pecaminoso. Eu ainda não fui livre, né, do pecado. Né? Eu sou perdoado. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o auxiliador, é aquele que foi enviado por Deus e por Jesus para que ele nos capacite, para que ele capacite aquele que foi feito nova criatura. Essa é a palavra-chave. O Espírito Santo ele só vai capacitar você e eu se nós formos feitos nova criatura. E essa nova criatura, a gente só pode ser feito através de Jesus Cristo.
quando eu aceito Jesus, então levanta a sua mão direita, aceita Jesus, então aí nós fomos feitos uma nova criatura. E aí nós não deixamos mais que o pecado tome conta de nós. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, né? Ou seja, inclusive que a gente tem a velha natureza, a gente começa a ter uma nova natureza quando nós aceitamos a Jesus. Nós começamos esse processo de santificação, que é um processo maravilhoso. É duro, mas é maravilhoso, né? Mas nós temos o Consolador, nós temos esse Espírito Santo. E Paulo fala para nós aqui em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se nós andamos segundo o Espírito, já não existe mais nenhuma condenação sobre você e sobre mim. Na verdade, nós podemos escolher, de novo, você e eu, que devemos escolher. Somos nós que escolhemos, né? Somos nós que escolhemos. Bom, que conclusão ou que conclusões que nós chegamos? Somos pecadores. Verdade? Verdade. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por Adão e eu ganhei de graça a natureza pecaminosa, o pecado original. Agora, como é que eu faço para que eu seja perdoado? Então, eu aceito a Jesus, né? Eu tenho que aceitar Jesus, né? Mas eu tenho que me arrepender, pedir perdão e não fazer mais. É assim. Eu não posso continuar pecando, né? E para que eu tenha esse perdão, necessariamente eu tenho que aceitar Jesus. Então, eu aceitando Jesus, eu tenho o perdão, a justificação e a santificação. Mas isso é um processo que não depende de Deus, que não depende do Espírito Santo, que não depende da igreja, edifício que você vai, que não depende do pastor, que não depende da denominação, que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Esse é um processo nosso, essa é a nossa intimidade com o Senhor. O cristão é simultaneamente justo e pecador. Essa é a conclusão que nós chegamos. Nós somos justos porque somos justificados, né, através do sangue de Jesus. Mas somos pecadores por quê? Porque vivemos no mundo pecaminoso. Ou seja, não teremos mais pecado, sabe quando? Quando estivermos na glória. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aí você me perguntaria, então, pastor, como é que eu posso ficar livre do pecado? Pois é, eu deixo um último texto para você que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ou seja, essa luta é minha e é sua, e essa luta é uma luta constante. É uma luta diária. É uma luta que nem quando a gente está dormindo a gente deixa de lutar. A nossa luta da carne contra o espírito. Então, na verdade, depende de você e de mim. Deus já fez o que tinha que fazer, né? Fez a lei, os caras não cumpriram a lei, e aí ele mandou Jesus para que morresse por você e por mim, para que
ressuscitasse. E para quê? Para que você e eu pudéssemos ser justificados e santificados. Nós que temos que decidir. Então, depende só de você e de mim. Agora você sabe o que é pecado. Agora você consegue responder as perguntas lá do início, o que é pecado. Né? E como é que eu me livro disso? Você também sabe. Você que decide. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. E a gente vai tentar te esclarecer. Se você tem algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui, você escreve aqui embaixo e a gente vai te esclarecer. Obrigado por estar conosco todo esse tempo, né? E espero te encontrar ou na rádio ou te encontrar, né, no próximo vídeo. Né? Esteja orando por nós, nós estamos aí com muitas portas sendo abertas e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.